consagrar a Ti, Pai, mais um sábado dos sonhos, Senhor. Ó Deus, eu coloco a vida de cada Ruth aqui no Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse é o dia que Tu fizestes para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, traz encontros aqui, reencontros de alma, eu profetizo. Ó Deus, eu profetizo, Pai, como Ezequiel foi levado, Pai, num vale de ossos sequíssimos, ó Pai. Ali, ó Deus, a palavra nos diz que só tinha o profeta, Pai, o vale. Mas o Senhor estava com Ezequiel, porque foi a Tua mão que nos levou, Pai. Levou Ezequiel ao vale. Então, Pai, nesta manhã eu profetizo o Espírito, eu profetizo, Pai, que venha ter ligadura, Pai, cada osso, Pai, que está sequíssimo, Pai, nessa área, Pai, essa chamada sentimental, Pai, uma área, Pai, em que os construtores, ó Pai, não deram ênfase, Pai, a Jesus, Senhor, que é a pedra angular, Pai. Senhor, traz vida nesse vale, Pai, traz esperança, Pai, porque está escrito, Pai, que o Senhor pediu, Pai, o Senhor disse a Ezequiel, o Senhor ordenou, profetiza. Então profetizamos, sopra vento norte, vem vento sul, entre cada cônjuge, entra, Pai, nosso cônjuge, nosso jardim e colha frutos excelentes. Que a palavra, Pai, não seja de mim, mas venha do Senhor, Pai, trazendo edificação, trazendo vida, Pai. Sim, traz-nos, Pai, vida, assim como o Senhor, Pai, conduziu, Pai, o povo que saiu do Egito, Pai, os israelitas no deserto. Envia o anjo do Senhor para nos guiar, Pai, aos Teus propósitos na terra, da esperança, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, que Tu receba glória e louvor, agora e para sempre. E vocês digam amém, em concordância. Eu soltei uma palavra que o Senhor já tem ministrado em meu coração e eu creio que tem ministrado em algumas Ruths aqui. E o tema, né, vou colocar aqui, que dos céus nada podemos receber se dos céus não for dado. Sai o livro de João, capítulo 3, nós vamos ler aqui os versos 27, né, em diante, que é o mais importante que vamos aqui, né, frisar para a vida sentimental. Então aqui vai falar, verso 27, né, quem quiser pegar a Bíblia, né, pausa o áudio, pega a Bíblia para acompanhar. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem dos céus é sobre todos. Tá vendo? Céus e cima é a mesma coisa. Verso 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Essa é uma palavra forte. E vamos estudar aqui, né, meditar alguns versículos chaves que eu vejo aqui, né? Bem sabemos, né, que a nossa sociedade, ela não valoriza o encontro dos céus, porque não se viu e nem ouviu
né, o encontro preparado por Deus no meio gospel, porque o gospel, ele surgiu também, essa palavra, de uma fonte herética. Se eu não me engano, foi da África mesmo. Eu estava até ouvindo um pastor essa semana que a palavra gospel, ela veio ali, né, da África, onde adoram muitos deuses também, né? Quando vocês estudam o contexto da África, né? E porque tem a África do Sul, tem a África, né? Eu não sei agora se é do Norte, mas tem uma parte ali que tem muita pobreza, né? Tem uma parte muito rica e uma parte muito pobre. E a parte que é muito pobre reflete o estado espiritual, né? Então, a gente temos que procurar, não o gospel, não o evangélico que é citado aí fora, mas procurar a Cristo a cada dia, procurar ser filho de Deus. Então, João, né? Bem sabemos que João, ele foi um profeta chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus, né? João foi um homem que foi considerado por Cristo, né, o maior nascido de mulher. E João Batista ali, ele não aceitava afrontas dos fariseus, né? João Batista, ele pregava no deserto, ele comia mel e gafanhoto. Então, a alimentação de João Batista não tinha especiarias, não tinha aquilo que era desejável aos olhos. E o Senhor nos chama para isso, porque quando a gente está num deserto, a gente está no processo, a gente não desfruta de iguarias, especiarias, igual as pessoas do mundo, ou que estão, né, ali na igreja, mas não está com o pé na vida eterna. Então, João, ele fala, aqui vamos pegar essa parte, né, essa parte que fala que dos céus não podemos receber coisa alguma. Então, meninas, nós não podemos receber o encontro de almas, não podemos viver o reencontro de almas se Deus não fizer. No livro do Senhor, Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estão escritas a nosso respeito. Então, o homem na terra, amém? Na terra, ele com ou sem o Espírito de Deus, ele não pode receber. Por isso que a gente, quando é servo de Jesus, servas de Jesus, perdemos o livre arbítrio. Como está escrito em Gálatas 2:20, somos escravos de Cristo, cativos à obediência de Jesus. Então não existe escolha. Eu escolho. É uma pessoa assim assado, de acordo com o que eu vi na igreja, eu aprendi com meus líderes. Não. A palavra nos diz que se Deus não te der, não adianta, porque o poder e a glória seja devida somente ao Senhor. Amém? Somente ao Senhor. Então, esse encontro é algo que não existe nenhum método humano, não existe psicologia que possa fazer o encontro, conselhos, né, humanos, nada contra, porque a psicologia ajuda, né? Tanto que quando eu trabalhei na educação por um tempo, eu vi com a necessidade, né, de psicólogos auxiliando os professores. Tanto que hoje tem poucos psicólogos, mas tem. A psicologia ajuda, mas não pode fazer o encontro dos seus, né? Outra coisa que acontece no mundo e entra dentro da igreja por meio de palestras coaches, né? A escolha. Eu quero uma pessoa que tenha status, uma pessoa que pode me ajudar, uma pessoa que tenha isso de características. Não pode fazer o encontro do céu. A arte da sedução não pode fazer o encontro dos céus acontecer, que é o encontro de almas. Só Deus pode fazer todas as coisas, que está lá em Isaías 43. Amém?
Por isso que aqui, quando a gente medita, o verso 31, aquele que vem de cima. E quem é que vem de cima que João Batista fala? Jesus. Jesus é o conselheiro da vida sentimental. É sobre todos. Mas aquele que vem da terra, é da terra e fala das coisas da terra. E quem, queridos, fala da terra, colhe coisas da terra. Não vive o sobrenatural. Não consegue romper. E eu vejo isso nitidamente nos laços familiares, que a maioria que escolhe não rompe na vida sentimental. Nós só vamos romper quando a gente ficar no centro da vontade de Deus. E Jesus é o quê? Que vem dos céus. Então, o seu encontro, para ele agradar a Deus, ele tem que vir de cima. Amém? Verso 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então, nosso testemunho, por sermos discípulos de Cristo, não é aceito pelos homens. Porque eles falam que é misticismo. Eles falam que é espiritismo, né? Fala que é mentira. Por quê? A serpente ferirá a cabeça, a mente. Gênesis 3,15. Só que nós pisaremos serpentes e cobras e venenosas. Salmos 91. Então não aceita o testemunho que Deus ele faz o encontro na terra, porque está escrito que tudo que ligares no céu será ligado na terra. Verso 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então quem aceita que Deus faz o encontro, confirma que ele é verdadeiro. Porque Deus não trabalha na incredulidade. Deus não se limita ao que o homem pensa. Ele não se limita ao que a sua escolha faz. Ele, querido, se responsabiliza pelo encontro que ele faz. Por isso que Deus, ele tira tudo. Tira todos os recursos, tira toda a estratégia humana que é ensinado na mídia, é ensinado na igreja, porque a maioria dos ensinos da igreja estão caídos. Eles falam que não existe restauração. E existe restauração tanto de casamento quanto de relacionamentos quando Deus faz. Amém? Isso está escrito em Jeremias 31, Jeremias 33, Ezequiel 36. Quantas passagens! Então, a própria igreja, os próprios templos não confirmam que Deus, o testemunho é verdadeiro do Senhor na vida sentimental. Eles não confirmam, eles falam que se separar acabou. Não, Deus restaura. Porque a aliança, quando você vê a aliança ali, né, aquele círculo, o formato de círculo é infinito. Não existe fim na aliança. Não tem início, meio e fim. É para sempre. Porque a aliança lembra algo eterno. Lembra algo eterno. Quando coloca no dedo. Amém? Quando você firma ali, porque Jesus ali, ele vai ser o quê? É testemunha. Malaquias 2,15. Ele é testemunha da sua aliança com o homem, né? No caso, que será seu cônjuge. Então, a igreja, eu vejo isso também, que é o divórcio. Só que eles não lembram que a carta de divórcio foi dada no tempo de Moisés. E os fariseus foram questionar Jesus em Mateus 19. Mas Paulo também confirma a Cristo em Romanos 7, verso 2 e 3. Amém? O que os fariseus questionaram? Moisés deu a carta de divórcio por causa de infidelidade. Jesus disse, sim, foi concedido, mas no caso que é de imoralidade sexual. Imoralidade sexual é pecado de solteiro. Porque Jesus fala, e Paulo afirma na carta de 1 Coríntios e na carta de Romanos, a igreja de Roma. O que ele confirma? Que aquele que casa com a repudiada, divorciada ou divorciado, comete adultério.
Amém? Se não for algo que Deus faz, queridos, não tem como. Não tem como. E eu falo para nós que conhecemos a palavra. Agora eu não sei como é que Deus vai tratar com aqueles que não conheceram a Cristo. Mas quem tem conhecido a Cristo igual a nós, temos nos arrependido de pensamentos, principalmente. Muitas nem cometeram essa atitude, porque não tinham conhecimento, mas Deus livrou. Mas o pior é quando tem o conhecimento, porque nós somos mais cobrados. Então, nós confirmamos que Jesus, que o testemunho de Cristo é verdadeiro. Amém? João Batista, ele falava a verdade. João Batista confirmava o testemunho de Jesus. Verso 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe é dado espírito de medida. Amém? Porque quando Deus nos dá o espírito, é por completo. Amém? Não o espírito do mundo que vemos aí, mas o Espírito do Senhor. Então nós temos o que? A vida eterna. O encontro de almas é um encontro eterno. É uma aliança que Deus te dá eterna, porque é do céu. É a vontade de Deus. Mesmo sem entender, é a vontade de Deus. E eu creio que Deus ele sempre vai garantir. Deus sempre vai garantir aquilo que Ele faz. Deus não vai garantir aquilo que nós escolhemos. Porque quando você coloca a tua mão, Deus tira a dele. Toda vez que a gente tenta pôr a mão naquilo que Deus vai fazer, ou dar palpite, Ele tira a voz dele e a mão dele. Porque ou entregamos a Deus e deixamos Ele fazer, ou queremos fazer do nosso jeito. Só que toda vez que fazemos do nosso jeito, colhemos corrupção. Mas muitas podem pensar, isso é muito triste, isso é muito doloroso. Mas a tristeza, segundo Deus, produz a salvação. Então estamos aqui produzindo a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte espiritual. E como essa morte entra na vida sentimental? Por meio das escolhas que não consultaram a Deus, por meio do adultério, por meio do divórcio. Então aqui nós estamos sendo livres na arca sexual. Imoralidade sexual é pecado de solteiro. Porque Jesus fala, e Paulo afirma na carta de 1 Coríntios e na carta de Romanos, a igreja de Roma, que ele confirma? Que aquele que casa com a repudiada, divorciada ou divorciado, comete adultério. Amém? Se não for algo que Deus faz, queridos, não tem como. Não tem como. E eu falo para nós que conhecemos a palavra. Agora eu não sei como é que Deus vai tratar com aqueles que não conheceram a Cristo. Mas quem tem conhecido a Cristo igual a nós, temos nos arrependido de pensamentos, principalmente. Muitas nem cometeram essa atitude, porque não tinham conhecimento, mas Deus livrou. Mas o pior é quando tem o conhecimento, porque nós somos mais cobrados. Então, nós confirmamos que Jesus, que o testemunho de Cristo é verdadeiro. Amém? João Batista, ele falava a verdade. João Batista confirmava o testemunho de Jesus. Verso 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
pois não lhe é dado espírito de medida. Amém? Porque quando Deus nos dá o espírito, é por completo. Amém? Não o espírito do mundo que vemos aí, mas o espírito do Senhor. Então nós temos o que? A vida eterna. O encontro de almas é um encontro eterno. É uma aliança que Deus te dá eterna, porque é do céu. É a vontade de Deus. Mesmo sem entender, é a vontade de Deus. E eu creio que Deus ele sempre vai garantir. Deus sempre vai garantir aquilo que Ele faz. Deus não vai garantir aquilo que nós escolhemos. Porque quando você coloca a tua mão, Deus tira a dele. Toda vez que a gente tenta pôr a mão naquilo que Deus vai fazer, ou dar palpite, Ele tira a voz dele e a mão dele. Porque ou entregamos a Deus e deixamos Ele fazer, ou queremos fazer do nosso jeito. Só que toda vez que fazemos do nosso jeito, colhemos corrupção. Mas muitas podem pensar, isso é muito triste, isso é muito doloroso, mas a tristeza, segundo Deus, produz a salvação. Então estamos aqui produzindo a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte espiritual. E como essa morte entra na vida sentimental? Por meio das escolhas que não consultaram a Deus, por meio do adultério, por meio do divórcio. Então aqui nós estamos sendo livres na arca dessas coisas que temos visto aí no mundo. Se diz evangélico, mas não conheceram o Deus vivo. E nós temos conhecido o Deus vivo e que não podemos receber nada se dos céus não for dado. Lembremos do exemplo de Maria. Maria gerou aquilo que era do Espírito. Gerou o quê? Jesus. E veio dos céus. Maria não gerou a vontade dela, tanto que não teve nenhum recurso da terra, não teve reprodução, não teve relação com José para gerar aquilo que vem de Deus. Não precisamos passar o processo longo que o mundo passa de namoro, porque se torna um cativeiro no mundo espiritual, e o Senhor tem dado essa revelação no nosso meio. Não precisamos passar esse processo para receber aquilo que Deus gera, porque aquilo que Deus faz é diferente do mundo. Deus não precisa Deus não precisa da nossa ajuda para fazer. Ele apenas faz. Se Ele disse que Ele trabalha no matrimônio, Ele trabalha no matrimônio. Ah, mas eu tenho que namorar. Não. Porque Maria, ela não namorou José para receber Jesus. Ela já estava gerando, porque ela estava vivendo em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque o namoro ele não gera santidade. O casamento gera santidade, porque é a vontade de Deus. Amém? Então Maria, ela gerou aquilo que era do alto. E da mesma forma Deus quer fazer conosco. Não precisamos ver para crer. Precisamos crer para ver. Amém? Precisamos crer para ver. Precisamos gerar. E Deus, Ele gera em nós. Porque a vida ela é espiritual. Não existe contagem de tempo. Não existe distância para Deus. Não existe tempo para Deus. Nós é que precisamos aproximar do propósito. Ficar no centro da vontade dEle. Porque essa guerra, essas batalhas, não são nossas, é do Senhor, porque Ele é que vai fazer. A nossa peleja não é contra carne e sangue, é contra potestades e principados, porque essa peleja é do Senhor, porque com eles, com o mundo, com o gospel, aquilo que é da terra, está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor.
Amém? E muitos descansaram com essa palavra que está lá em Crônicas. Conosco está o braço forte do Senhor, porque estamos no centro da vontade de Deus. Esse campo é espiritual. Da mesma forma que as batalhas acontecem, às vezes você num campo ali da igreja. Eu digo que eu já trabalhei assim, intercessão da igreja, mas aqui eu vejo literalmente, porque Deus ele quer extremamente, porque às vezes na igreja tem muita gente ali que está no pecado, mas aqui Deus quer literalmente pessoas que estejam em santificação, porque senão a liderança ela é atacada. Então Deus ele quer que a gente apenas obedeça e marche, continue marchando, com jejum, com propósito de oração. Leve muito a sério aqui os jejuns, propósito de oração. Continue consagrando a carta do sábado dos sonhos, agradecendo pela vida de casada. Mesmo que você não tenha visto ainda o seu cônjuge, imagine, Deus coloca desejos desde a infância. Eu até postei ontem no campo, é um desenho que eu fiz, né, na infância, eu deixo guardado, né, algumas coisas, porque eu sei que pode ser importante depois. Aquilo que edifica, né? E eu vi ali como Deus trabalha, tinha até a borboleta ali no desenho, entre um casal. E eles eram o quê? Na história, eles eram príncipes. E Deus nos chamou para ser príncipes. Não um príncipe que é contado do mundo. Mas ali, eu até tinha escrito que essa princesa, ela ainda estava o quê? Ela tinha esquecido quem era o marido dela, porque ela se casou com 13 anos. Estou contando isso para vocês verem como é que Deus trabalha. Ela tinha casado com 13 anos, teve uma parte da história que eu coloco que ela foi enfeitiçada por uma bruxa, né? Isso está lá em Ezequiel 13, que a gente vê real, porque a criança, a criança, né? Eu trabalhei um tempo com crianças em sala de aula, e a gente vê quanto a gente aprende muito mais com criança do que com adultos, né? Por experiência própria. E ali ela foi enfeitiçada por um tempo, ela esqueceu quem era o marido dela, né? E ela usava o quê? Um colar. Mas quando foi tirado aquele colar, não, eu acho que era o colar que fazia ela voltar, alguma coisa assim. E ela tinha esquecido. Mas chegou um tempo, né? Mas que ela o quê? Voltou à normalidade, a enxergar quem era o marido dela. Só que o marido dela não deixou, não desistiu. Então o que eu quero dizer para finalizar aqui? Que muitas vezes o nosso cônjuge, ele está assim, enfeitiçado por Lilith no mundo espiritual. Ele está enfeitiçado por coisas dessa terra, desse mundo, e ainda não te enxergou como esposa. Só que o Senhor nos chama para não desistir, porque essa guerra ela é espiritual. A guerra é contra principados e potestades da maldade. Deus continua trabalhando. Você tem que continuar guerreando, usar as armas certas, né? Palavras de decretos. Eu até postei na minha comunidade, senão fica muito longo o áudio, que já está longo. Então é isso. O Senhor nos chama para nos posicionar, que independente do que estamos enxergando as circunstâncias, nós temos que continuar profetizando. Medita em Ezequiel. Leia um versículo por dia e profetiza em cima daquele versículo. Que Deus ele vai trazer a vitória. Seja como torre de vigia nas madrugadas. E Deus vai honrar a sua fé. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Essa palavra edifique a fé de vocês.